Muito bem, boa tarde, sejam todos bem-vindos. E hoje vamos para um tema profundo. Tudo é profundo, mas hoje é mais profundo. E para isso nós precisamos de uma introdução. Os quatro mundos. O que são os quatro mundos que a Kabbalah tanto fala? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que não são quatro mundos, um em cima do outro. E se a gente pegar o avião, o foguete, nós vamos estar mais próximos de mundos elevados. Não. Nós estamos falando de quatro realidades diferentes no mesmo espaço, no mesmo lugar. Elas não estão em cima da outra, elas estão aqui. E eu posso estar conectado, acessando uma dessas antenas. Na realidade, são milhares de mundos, milhares de níveis, mas para ficar mais claro para o nosso entendimento, a Kabbalah classifica em quatro mundos. Vamos aqui ver juntos esses quatro mundos. Nós temos o mundo mais elevado, que é o mundo de Atzilut. Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá. Para ficar mais fácil de entender, a gente vai jogar aqui uma porcentagem, mas não peguem ao pé da letra, pelo menos as porcentagens intermediárias. Atzilut é 100% bom, é 100% divindade, é 100% conexão com Hashem. Sente a presença de Hashem, é uma realidade onde não tem dúvida nenhuma da presença divina. Esse é o mundo de Atzilut. A realidade abaixo é o mundo de Briah. Lá nós podemos falar que é 75%. A maior parte é bom. E é uma realidade onde já começa a surgir o ego, o sentimento que eu existo. Quem está no mundo de Atzilut, exemplo, Moshe Rabbeinu é uma alma 100% de conexão e zero de ego, de resistência para a presença de Hashem. Essa é a realidade de alguém que tem uma alma de Atzilut, que é a realidade de um Rebbe, a realidade de Moshe Rabbeinu. Briah já é muito bom, mas já não é 100% divindade, já existe o início do sentimento do ego. Nós podemos classificar lá como 75% de bom, já é a maioria bom, mas já tem um sentimento de egocentrismo. Mas muito distante do sentimento que nós conhecemos. Nós estamos lá no último nível. Esse é o mundo de Briah. Depois nós temos o mundo de Yetzirah. O mundo de Yetzirah, 50-50. Significa metade, metade. E por último, nós temos o mundo de Asiá. Agora, o mundo de Asiá, existe o que nós chamamos de Asiá espiritual, existe a Asiá física. O mundo de Asiá é onde nós convivemos, onde a maior parte é mal. Significa que nós temos, em primeiro momento, o sentimento que nós existimos. Se Deus existe, se existem responsabilidades, vamos pensar, vamos conversar sobre isso. Não é a nossa realidade absoluta. A nossa realidade absoluta é eu existo e eu tenho necessidades, e eu quero, e eu. E a nossa realidade é a Asiá Gashmita, é o nível mais baixo que tem. Que a Asiá, esse mundo, ele é dividido no mundo físico e no mundo espiritual. Isso é uma forma de nós entendermos como que funciona essa dinâmica como que funciona a dinâmica onde que Hashem, ele está influenciando diretamente esse mundo e a nossa realidade, mas passando por várias camadas e vários níveis. Normalmente, as almas que habitam esse mundo são almas que passaram por essas quatro etapas. Porém, você tem almas especiais, que são almas que não passaram por toda essa diminuição da energia. Como eu dei um exemplo de Moshe Rabbeinu, que é a alma de Atzilut,
Aliás, é por isso que o nome dele é Moshe. O nome dele em judaico não era Moshe, era Tuvia. Tinha outros nomes, mas Moshe é um nome que foi dado pela filha do faraó. Por que não mantemos na Torá o nome que a mãe, que os pais deram? Tuvia, um nome tão bonito, de bom, de top. Porque Moshe é o resumo da alma e da essência de Moshe. Assim como todo nome judaico ele representa a essência da alma, Moshe recebeu esse nome que Minamayim Meshitiu, que ele foi retirado da água. Diz a Kabbalah, ele foi retirado da água. Água é o mundo de Atzilut. Água é um mundo onde você só vê a realidade de Hashem. E ele saiu direto da água para esse mundo, significa que a alma dele não passou por todos esses níveis de descida, veio puramente mundo de Atzilut. O que acontece? Depois que essa alma, ela sai desse plano físico, ela vai para o paraíso. E aí nós vamos aprender aonde que está o paraíso, ou os paraísos, os diferentes níveis de paraíso, de Gan Eden, dentro dessa classificação de mundos. E aí nós vamos entender a diferença entre os anjos e as almas. Era isso que a gente estava querendo entender. Disse que é um pouquinho profundo, mas vai ser possível entender. Com boa vontade nós vamos entender com certeza. Vamos ler aqui as palavras do Tânia. וההבדל שביניהם הוא כי בעולם היצירה מאירות שם מידותיו של אינסוף ברוך הוא לבדן, ומאהבתו, פחדו ויראתו, או כמו שכתוב, דשית ספירים מכאן ביצירה, ולכן זאת היא עבודת המלאכים תמיד, יומם ולילה, לא ישקוטו לעמוד ביראה ופחד כולו, דהיינו כל מחנה, גברי שבין השמאל, ועד המחנה מיכאל מאהבה כולו. Vou explicar, vamos ver aqui o gráfico. Os anjos, eles estão no mundo de Yetzirah. O mundo de Yetzirah é o mundo emocional. Vamos colocar aqui um pouquinho, para isso a gente precisa um pouco mais de conhecimento de Kabbalah. O mundo de Atzilut, ele é comparado ao primeiro estágio racional, Chokhmah. O mundo de Briah, ele é comparado ao segundo estágio racional, Briah. Binah. Yetzirah já é um mundo ligado às emoções, e por isso que já começa a envolver os meus sentimentos, já é 50% de conexão, de presença divina, e Asiá já é mais o mundo da ação, que é realmente a tradução de Asiá, ação. Os anjos, diz o Tânia, eles estão ligados com a parte emocional, e cada um está ligado com uma emoção, uma manifestação da emoção divina. Portanto, onde se encontram os anjos? No mundo de Yetzirah, certo? Aonde se encontram as almas? Aí depende qual o nível de alma. No mundo de Briah já incide a parte racional, chama Koramidod, a história de leva que o raciocínio ele é a origem da emoção, como nós já estudamos no início do Tânia, que minhas emoções elas são frutos, elas são filhos da conclusão lógica. O mundo de Briah, ele é dominado pelo entendimento, pela Binah, e de lá nasce as emoções em Yetzirah. Portanto, ele é a moradia das almas do tzadikim ovdei Hashem bedechilu berechimu, animshachot min abinah vadad al-Iso Baruch Hu, שהבאז נקראת ראות הדליב, כנזכלם, ונראות הדליב נעשה לבוש נשמע במה בריאה, שהוא גן עדן עליון, כדי לקמם, כמו שכתוב בזוהר ויקל. Então, aqui nós vamos ver o seguinte. Dentro do... Parei de compartilhar, vamos voltar aqui. Dentro do mundo de Yetzirah, nós temos os anjos. Os tzadikim, eles podem habitar o mundo de Briah. Por quê? Lá se encontram os tzadikim que chegaram a trabalhar Hashem com o entendimento.
foi aquilo que nós explicamos na última aula. Que nós temos tzadikim que trabalham Hashem principalmente com entendimento, com uma meditação, com uma reflexão, que trazem uma conexão com Hashem derivada do entendimento. Portanto, qual que é a recompensa deles? O paraíso superior, que é o paraíso que está ligado com o mundo de Briá, que é a parte intelectual, onde incide a parte intelectual. Só que nós temos dois paraísos, nós temos dois níveis do paraíso. Nós temos o nível que é o paraíso inferior e nós temos o paraíso superior. Gan Eden Ha'elyon e Gan Eden Ha'tachton. Normalmente, a maioria das almas estão no paraíso inferior, estão no mundo de Yetzirah, porque a maioria das pessoas elas trabalham e servem a Hashem pelo instinto, pela emoção, e não por todo esse esforço de raciocínio como grandes tzadikim, e nem são todos os tzadikim. Mas essas almas elas recebem um presente, Shabbat e Rosh Chodesh. Shabbat é um Tov Rosh Chodesh, as almas elas sobem para o paraíso superior. E por isso que nesses dias quem está de luto, normalmente é o Hazan, por exemplo, ele não é Hazan em Rosh Chodesh, Shabbat e Yom Tov, porque as almas elas têm um certo descanso, elas têm um upgrade nesses dias especiais. Vamos ver aqui dentro do Tânia. Que almas que elas estão no paraíso superior são as almas que trabalham intelectualmente, mas as almas que trabalham com a emoção, que trabalham com a parte emocional, não sobem para o paraíso superior, somente no Shabbat e no Rosh Chodesh, que tem um túnel que conecta entre o paraíso inferior e o paraíso superior. O paraíso superior é onde tem um prazer maior da incidência da luz divina. Que ele fala uma coisa, que o verdadeiro prazer da pessoa é o prazer intelectual. Então, a pessoa pode achar graça e ficar feliz com uma diversão, uma piada e assim por diante. Mas quando você tem um prazer intelectual, que você consegue entender uma coisa profunda, ainda mais quando se trata de algo divino, o prazer é incalculável. Por isso que nós falamos que não existe nada mais prazeroso do que estudar a Torá, onde você tem acesso ao raciocínio divino. E as almas, no paraíso, elas têm esse presente, se elas não fizeram isso em vida, elas têm esse presente no Shabbat e no Rosh Chodesh. Aí elas têm um upgrade e passam acima dos anjos. E as almas que trabalham aqui em vida para ter esse entendimento que nem nós estamos fazendo aqui, estudando o Tânia, se esforçando, entendendo e implementando no coração, isso é muito mais elevado do que os anjos, porque os anjos, eles fazem por instinto. Quando nós fazemos por esforço, nós chegamos muito mais alto que os anjos. Portanto, a nossa missão é justamente entender e implementar essa força que nós temos acima dos anjos. Os anjos não podem evoluir. Os anjos, eles são robôs. Os anjos não podem fazer tshuva. Nós temos a capacidade de tornar a nossa vida dentro do eixo. E mesmo que a gente está totalmente longe, nós podemos dar uma volta de 180 graus. Temos exemplos para isso. Rabi Akiva, que até 40 anos era ignorante, Rabi Elazar ben Dordaya, que fez tudo de errado a vida toda e no último instante voltou. Nós temos essa capacidade. Nós não somos anjos, nós somos mais elevados, ou podemos ser mais elevados do que os anjos. Vamos aproveitar desse presente e colocar na prática. Lembrando que esses 4 níveis, eles são 4 níveis que nós passamos até chegar no mais baixo, que é o mundo de Asiá.
Nós vamos fazer o processo inverso de ir se elevando cada vez mais e podendo atingir níveis elevadíssimos e principalmente com a ajuda do Rebbe. O Rebbe é aquele que está no topo da pirâmide, que é a alma de Atzilut, é justamente o ponto de conexão entre a minha alma e Hashem.